Que bom que vocês voltaram. E já que estávamos falando sobre a nossa prática pedagógica, que tal refletir um pouco sobre algumas afirmações? A aprendizagem da educação física nos anos iniciais do ensino fundamental não pode ser confundida com um abandono pedagógico, ou seja, o professor torna-se um cuidador de crianças, um supervisor de recreios. Nas nossas aulas de educação física, não podemos deixar que esse cenário aconteça. Caso contrário, fica sem sentido tudo aquilo que estudamos sobre a nossa função e a importância do nosso componente curricular dentro da escola, não é mesmo? Pesquisadores e educadores em todo o mundo descobriram que a brincadeira pode ajudar a enriquecer a aprendizagem e desenvolver habilidades-chave, como investigação, expressão, experimentação e trabalho em equipe. Apesar da brincadeira ser essencial no desenvolvimento de qualquer criança, nós já sabemos que nas aulas de educação física não há espaço para brincadeiras ou atividades diversas voltadas simplesmente para o lazer. É preciso ter intencionalidade sempre. O professor assume o papel de mediador da aprendizagem, conduzindo à construção do saber, de modo a favorecer o estabelecimento de significados na elaboração dos conceitos disseminados na relação de ensino. Assim, no momento da elaboração dos roteiros de atividades ou dos planos de aula, é preciso que o professor se coloque na posição do estudante e reflita sempre: o que eu aprendo nessa aula? Os estudos e as experiências propostas aos seus estudantes devem promover, testar e validar os conhecimentos socializados em aula, resultando na construção do saber escolar. É preciso sempre haver desenvolvimento e construção de competências e habilidades. E para facilitarmos esse processo de construção e desenvolvimento, existem algumas estratégias que nos favorecem, como por exemplo, a problematização, que pode ser entendida como momentos de intervenções no processo de aprendizagem do estudante, como chamar a atenção para o que será ou o que está sendo desenvolvido, o levantamento de conhecimentos prévios, a validação ou a negação das hipóteses apontadas para os problemas enfrentados na aula. E a problematização pode acontecer em diversos momentos durante a aula. A sistematização, que pode ser entendida como um momento para canalizar e registrar as diferentes informações tratadas na aula. É aquele momento em que os estudantes precisam sintetizar os aprendizados e os saberes daquilo que foi estudado durante a aula. E a sistematização pode ocorrer de diferentes formas de linguagem e registros, por meio de textos, desenhos, cartazes, apresentações motoras, seminários, vídeos, áudios e assim por diante. Trago aqui algumas estratégias que podem ser utilizadas por vocês na elaboração das suas atividades. No início da aula ou da atividade, apresente para a turma o tema que será estudado e propicie o momento para que apresentem os conhecimentos que possuem a respeito. Elabore alguns questionamentos sobre a unidade temática ou objeto de conhecimento que será estudado e investigue junto à sua turma os conhecimentos que eles já possuem a respeito, oferecendo o espaço necessário para que possam expor os seus saberes. Realize com e para a sua turma a leitura de textos, imagens, tirinhas, quadros, gráficos, vídeos, elencando os aspectos importantes e as características daquilo que será estudado. Se você estiver realizando aulas ao vivo com as suas turmas, faça uma leitura no início das atividades para os estudantes. Lembre-se de que nós, professores, somos influenciadores do hábito leitor. Agora, caso esteja preparando aulas assíncronas, insira a leitura de tirinhas, de pequenos textos, de imagens, entre outros, sobre aquilo que será estudado nas atividades.
Para sistematizar o aprendizado, crie uma roda de conversa estimulando os estudantes a discutirem e apontarem o que aprenderam durante as vivências práticas ou após os estudos realizados por meio de leitura, de pesquisas, etc. Quando pensamos na roda de conversa, para que os estudantes possam apontar o que aprenderam, também é possível propormos essa atividade de forma virtual. Como? Por meio dos fóruns, dos blogs, de chats, da gravação de áudios, vídeos, em que eles comentam ou falam sobre as suas vivências, sobre os seus estudos. É uma ótima oportunidade para que o professor possa identificar possíveis dúvidas, incoerências ou lacunas no processo de aprendizagem, podendo agir para auxiliar a turma. Após as discussões, elabore um texto de maneira colaborativa com a sua turma, potencializando o aprendizado dos estudantes. Com as contribuições deles, em suas variadas formas de linguagens, estruture um texto, um vídeo ou grave um áudio com a síntese daquilo que foi apresentado por todos, para formalizar o estudo realizado. Desafie seus estudantes a elencarem as informações estudadas realizando registros em seus cadernos. Já sabemos que o registro é muito importante para que o estudante possa sistematizar o que aprendeu, e assim, não deixe de solicitá-lo em suas atividades. Lembre-se de que é possível realizá-lo de diversas formas, utilizando as diversas linguagens, elaborando um texto propriamente dito no seu próprio caderno, criando cartazes informativos, por meio de desenhos, da gravação de vídeos, de áudios e etc. Lembro que o nosso componente curricular é integrante da área de conhecimento das linguagens e, portanto, devemos propiciar que os nossos estudantes possam utilizar diferentes linguagens, a verbal, corporal, visual, sonora e digital, para que possam se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levam ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação, conforme consta no nosso novo currículo paulista. E para otimizar as aulas remotas, trago também outras dicas para que os nossos estudantes tenham maior aproveitamento. Verifique a possibilidade de criar um canal seu no YouTube. Caso opte pela elaboração de vídeos autorais, ainda que seja possível utilizar as videoaulas do Centro de Mídias, pode ser válido abrir uma conta no YouTube. O envio dos links dos vídeos para os estudantes é bem simples e a plataforma permite que eles se inscrevam no seu canal, recebendo notificações todas as vezes que um novo vídeo estiver disponível, além de possibilitar a interação entre todos por meio de um espaço específico para comentários. Diversifique os materiais, pois cada estudante aprende de uma maneira diferente. O truque é apostar em pelo menos 3 formatos para alcançar o maior número possível de estudantes. Ao invés de publicar 2 textos em sequência, é recomendável mesclar com conteúdos em vídeo e em áudio, por exemplo. Mantenha o espírito de grupo. Com o isolamento social, as turmas estão afastadas. Preservar a sensação de pertencimento a um grupo aumenta o engajamento e permite que os estudantes esclareçam dúvidas entre si e com o auxílio do professor. É possível criar um grupo do componente curricular ou da própria turma em aplicativos de mensagens instantâneas, realizar reuniões por videoconferência e lives nas redes sociais, sempre incentivando os comentários. Aproxime o conteúdo e a realidade. Faça a contextualização. Estabelecer ligações entre os objetos de conhecimento e as habilidades em desenvolvimento nas aulas e o cenário de isolamento gera identificação. A dica é explorar o tema da pandemia sempre pelo lado positivo, propondo soluções e reflexões para o futuro e proporcionando aos estudantes que tragam as suas experiências para o ambiente estudantil. Outra parte importante no momento da organização das nossas atividades é a avaliação, que deve ser coerente com os objetivos formativos e ir além dos aspectos biofisiológicos, embora esses aspectos possam ser considerados.
A avaliação deve ser processual, acompanhar a aprendizagem e servir de referência para professores e estudantes, tanto para ajustes no processo de aprendizagem proposto, quanto para a autoavaliação. Deve fundamentar-se nos registros advindos da observação do desenvolvimento dos estudantes em seus aspectos cognitivos, físicos e socioemocionais, de maneira relacional e coerente com a proposta pedagógica. Inclusive, nós do Núcleo Pedagógico temos organizado muitos vídeos para que sejam disponibilizados a vocês, professores. Acredito que todos já tenham tido acesso a um vídeo que gravamos sobre a avaliação. Caso alguém tenha perdido o link, deixarei indicado o endereço para que possam acessá-lo em um momento oportuno. A avaliação remota deve ser encarada mais como um diagnóstico do que uma classificação. É mais do que simplesmente somar pontuações e calcular notas. Para alcançar toda a potencialidade, o processo avaliativo precisa ser contínuo e diversificado, tanto em metodologias quanto em ferramentas e instrumentos. Quanto mais possibilidades, melhor. Para repensar a avaliação durante o período de distanciamento, é preciso refletir sobre o que os estudantes já sabem, como complementar e expandir esses conhecimentos, quais são as formas para o estudante demonstrar o que aprendeu, existem lacunas a serem preenchidas, como auxiliar os estudantes a preencherem possíveis lacunas e avançarem. Portanto, a avaliação precisa ser diagnóstica, processual e formativa. No ensino remoto, quanto mais possibilidades de interação, melhor. Por meio de fóruns de discussão, mensagens diretas, comentários, chat, etc., é possível identificar o que o estudante sabe e o que precisa aperfeiçoar. Junto a cada conteúdo, o professor pode propor uma atividade avaliativa, não necessariamente objetiva. Conforme o tema, as turmas podem desenvolver projetos nas redes sociais, demonstrar seus conhecimentos por meio de áudios, vídeos, criar storyboards ou portfólios, elaborar textos criativos, cartazes, imagens, entre outros. Essas informações são extremamente úteis na hora de determinar o nível de esforço e engajamento do estudante para acompanhar as aulas e até para que o professor possa perceber quais habilidades e objetos de conhecimento precisam ser apresentadas de uma maneira mais atrativa. E aí nós já estamos pensando sobre a recuperação. E falando de recuperação, nós também já elaboramos um outro vídeo falando sobre isso. Caso vocês tenham perdido o link, também indicarei o endereço para acesso em um momento oportuno. Além dos vídeos sobre avaliação e recuperação, no Núcleo Pedagógico também já gravamos alguns vídeos sobre o uso das ferramentas tecnológicas, para que no momento de prepararmos nossos roteiros de atividades ou planos de aulas, possamos dinamizar as nossas atividades. Temos vídeos sobre o uso dos formulários Google, sobre o uso do Google Classroom ou Google Sala de Aula, para a organização das aulas mediadas pela tecnologia, para o uso do Microsoft PowerPoint e as suas animações gráficas, e também para o uso do Microsoft Sway e Forms de maneira integrada, como ferramenta para disponibilizar aulas e avaliação online. Caso vocês ainda não tenham tido a oportunidade de acessá-los, disponibilizarei os links junto a esse vídeo para que possam assisti-los em um momento oportuno. E aí, meus amigos, ficou alguma dúvida sobre os estudos realizados nos vídeos? Calma, fiquem tranquilos. Se preciso for, entre em contato comigo. Mande um e-mail para diegopcnp@gmail.com que a gente conversa. Lembrando que todo esse estudo será disponibilizado no nosso blog da Educação Física. Caso algum de vocês ainda não conheça, por favor, visite. Temos também um grupo no Facebook. Se você ainda não faz parte, solicite a sua entrada.
Vem com a gente! E para que possamos compartilhar boas práticas, atividades que vocês já tenham desenvolvido e para que possam auxiliar outros professores na elaboração dos seus roteiros de atividades ou plano de aulas, também criei uma turma no Google Sala de Aula ou Google Classroom. Já deixei lá uma mensagem para vocês no nosso mural e espero mesmo que vocês acessem essa turma e que possamos ter lá mais um espaço colaborativo para compartilharmos nossos conhecimentos e boas ideias. E para participar dessa turma é bem fácil. Acesse o aplicativo Google Classroom ou Google Sala de Aula utilizando o seu e-mail institucional da Google, que é aquele @prof.educação.sp.gov.br. Se você ainda não conhece o seu e-mail institucional da Google, acesse a Secretaria Escolar Digital, a sede, e no canto superior direito você encontrará o seu e-mail institucional da Google. Em seguida, no aplicativo, clique no sinal de mais no canto superior direito, depois em participar da turma e digite o código da turma, que é esse disponível aqui acima. Aí é só clicar em participar. Pronto! Viu como é fácil? Espero vocês por lá, hein? E agora, finalizando as nossas atividades, solicito a gentileza de responderem a mais um formulário, que servirá para a geração da lista de presença e para a avaliação dos estudos que realizamos conjuntamente até aqui nos vídeos. E mais uma vez, para responder, basta focalizar o leitor de QR Code instalado em seu celular na imagem que aparece na tela e clicar no link que será exibido. Conto com a colaboração de todos vocês. Disponibilizarei mais um minutinho para que possam responder aos questionamentos. Meus amigos, muito obrigado! Essas são as referências dos estudos que realizamos aqui nesse vídeo. Espero que tudo tenha sido produtivo, assim como foi para mim. Aguardo vocês em uma próxima oportunidade e que em breve possamos estar reunidos presencialmente. Um grande abraço e um bom trabalho a todos. Até a próxima. Tchau!